Olá, amadas, graça e paz, seja muito bem-vinda à nossa aula de número 11. E hoje nós vamos falar sobre a comparação e o sentimento de inferioridade. E é algo que eu tenho propriedade para falar. Na verdade, eu já por muitos e muitos anos eu me comparava demais. Eu me achava inferior. E veja bem, como pastora, eu pensava assim, puxa vida, eu não sou aquelas pastoras. Vocês podem ver nas formas como são as aulas, nos meus áudios, quando eu ministro. Eu sempre sou assim, eu falo tranquilamente. Eu não sei ser como aquelas, né? Eu achava aquelas mulheres maravilhosas, né? Quem já conhece, quem já ouviu Camila Barros, Helena Raquel, eu acho maravilhoso o jeito que elas ministram, né? E gritam e profetizam. E eu não, eu sou tranquila, eu sou calma, então eu me achava menos pastora do que elas. Né? Eu achava que uma pastora tinha que ser aquela mulher do manto, aquela mulher que, né, faz um monte de coisa, e eu não era assim. Então, por muitos anos eu me sentia inferior. Eu pensava, eu não tenho cara de pastora. Eu não sou pastora. Eu me achava inferior. Mas Deus me curou desse sentimento e hoje eu estou aqui para dizer para você que comparação não nos leva a lugar nenhum e nós não somos inferiores a ninguém. A comparação e o sentimento de inferioridade são inimigos silenciosos da autoestima e da identidade. Muitas vezes nós sentimos que não somos bons o suficientes e eu me sentia assim, né? Seja por aparência, pelo talento, pelas conquistas, pelo ministério, né? Então muitas vezes nós olhamos para nós mesmas e nós falamos, eu não sou boa o suficiente. Talvez você se compare com tantas pessoas, com tantas mulheres. Nós temos pastoras no grupo. Talvez você olhe para outras pastoras e você se sente abaixo delas, você se sente inferior. Amadas, nós somos diante de Deus todas iguais. Nós temos ali distinções de ministério, capacidades diferentes, coisas diferentes, habilidades diferentes, mas diante de Deus nós somos niveladas, né? Para Deus, Deus não faz acepção de pessoas. O peso da comparação e a luta contra a inferioridade. Veja bem, desde a infância nós aprendemos a nos comparar. Desde a infância nós nos comparamos, quer seja na escola, quer seja na família, nós nos comparamos o tempo todo, né? No trabalho, nas redes sociais, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Olha o perigo que são as redes sociais nos dias de hoje. A comparação nos leva a dois extremos, o orgulho ou a inferioridade. A comparação, ela vai te levar a se achar, se sentir melhor do que outra pessoa, ou a comparação vai te levar a um nível de se sentir pior, né? E normalmente nós olhamos essa segunda área, nós nos achamos menores, inferiores às pessoas. E a Bíblia nos ensina que cada pessoa tem um chamado único e um valor inestimável diante de Deus. Salmo 139. Verso 13 e 14. Leia lá, você vai entender o que eu estou dizendo. Complexo de inferioridade. Esse sentimento surge quando a pessoa sente que nunca é boa o suficiente. Então ela começa a se sentir sempre menor, sempre mais para baixo, sempre diminuída. O desejo de se comparar nasce da necessidade de aceitação e pertencimento. Então a pessoa acha que deveria fazer parte de um grupo, mas ela não faz. Ela acha que deveria estar em um determinado lugar, mas ela não está. Então ela começa a se comparar com as pessoas que estão e ela não se sente pertencente àquele grupo e acaba se comparando. Pessoas que foram muito criticadas na infância, elas tendem a lutar mais contra esse sentimento. Talvez na sua infância você sofreu tantas críticas, você sofreu tanta cobrança, nós já aprendemos um pouco sobre isso, né? Tantas expectativas foram jogadas em cima de você e você acabou não se sentindo suficiente, não se sentindo boa, né? O bastante e acaba tendo esse sentimento de inferioridade e se comparando. E isso leva à autossabotagem, procrastinação e baixa autoestima. Eu vou falar um pouquinho sobre o impacto das redes sociais
na autopercepção. Estudos mostram que a comparação excessiva em redes sociais aumenta os índices de depressão e ansiedade. Vocês não têm noção do perigo que é hoje as redes sociais. Veja bem, tudo que é postado, ninguém posta lá uma foto que está mal arrumada, que está feia, que a casa está suja, bagunçada, que o casamento, que está brigado com o marido, que os filhos estão chorando, dando trabalho, né? Ninguém posta o lado ruim da vida. A maioria das pessoas postam só coisas boas, né? Partiu praia, hoje estou no shopping, almoçando, né? Comendo aqui uma comida japonesa, né? É só isso que as pessoas postam. E aí o que acontece? Você lá com seu cartão de crédito atrasado para pagar, você lá com as suas dificuldades financeiras, você com o seu casamento que não está lá essas coisas, você com seus filhos que a vida real ela é cheia de desafios, cheia de aflições, e aí você começa a se comparar com aquela vida ideal das redes sociais e você se sente inferior, e isso causa ansiedade, isso causa depressão, isso causa sentimento de inferioridade, isso gera a comparação. Então tenha cuidado, isso gera frustração e um ciclo de autodepreciação. Você começa a ver a vida do outro, né? A grama do vizinho sempre é mais verde. Você começa a ver, mas você esquece que a grama pode ser sintética, pode ser falsa, né? Tantas vezes que você posta algo na rede social, mas não é aquilo que você realmente está vivendo, né? Existem muitos fake news, né? Existem muitas coisas que são irreais, a maioria das coisas. Hoje você vê uma pessoa linda, maravilhosa, está cheia de filtros, máscaras. Então não acredite em tudo que você vê nas redes sociais. Nós temos aqui os exemplos bíblicos que você vai ler no seu PDF. E eu quero falar sobre as consequências da comparação e do sentimento de inferioridade. As consequências espirituais, afastamento de Deus por não se sentir digno. Sabe o que acontece quando você se compara, quando você se sente inferior? Você não se sente digno para Deus. Você se sente sempre, né, nós temos o exemplo aqui acima de Gideão. Eu sou o menor da tribo, sou da tribo mais fraca, né, da casa dos meus pais. E a gente acaba nos afastando de Deus por não se sentir apta, por não se sentir digna. A insatisfação com o propósito divino. Talvez você compare o seu propósito com o propósito da outra pessoa, né? Muitas vezes tem pessoas querendo copiar o ministério da outra, porque acha que aquilo lá está dando certo. Minha querida, aquela roupa não foi feita para você. Assim como nós vemos o exemplo de Davi e Saul, né? Quando Davi vestiu as armaduras de Saul para lutar contra Golias, o que aconteceu? Ela estava pesada demais. Ele falou: eu não consigo caminhar com isso, eu preciso tirar isso aqui tudo, porque não foi feito para mim, não me pertence. Minha querida, a roupa que foi feita para você, o propósito que foi feito para você é do seu tamanho. Não queira copiar aquilo que a outra pessoa está fazendo. Não queira copiar aquilo que está dando certo para outra pessoa. Pode ser que não dê para você e você vai se sentir frustrada por isso, porque você está vivendo um propósito que não é seu. A insatisfação com o propósito divino e a falta de gratidão pelo que já temos. Veja bem, quando nós nos comparamos, nós nos sentimos inferiores, estamos dizendo que nós não estamos satisfeitos com aquilo que nós temos. Você acha que Deus errou quando escolheu você? Você acha que Deus errou quando entregou um propósito específico para você? Você está insatisfeita, você fica querendo aquilo que é do outro. Olha as consequências psicológicas e emocionais: ansiedade e depressão. Sentimento de inutilidade e procrastinação. Você tem ali porque você fica se comparando com o outro e você não faz aquilo que é para você fazer. Você vai procrastinando, né? Você vai adiando e você não se sente útil. Medo constante de falhar. Puxa vida, aquela pessoa não falha, eu vou falhar, eu vou errar, né? E aquele medo constante. E as causas físicas. As doenças psicossomáticas, como dores de cabeça e problemas digestivos, insônia devido à preocupação excessiva.
Olha os caminhos para a cura. Como que nós podemos superar a comparação e a inferioridade? A nossa identidade em Cristo. Amada, você é valiosa. Você precisa entrar nessa busca pela sua identidade. Nós já fizemos mentorias a respeito disso. Eu tenho arquivos em PDF a respeito da nossa identidade. Você precisa aprender, a se conhecer, a saber quem você é em Deus. A sua busca pela identidade é fundamental e nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso na aula de identidade e propósito. Deus não nos mede pelos padrões humanos. Você lembra de Samuel que queria olhar pela aparência? O que Deus respondeu para ele? Olha, Samuel, não atente para a aparência ou para a altura da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Porque o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha o coração. É isso que diz a palavra de Deus. Lá em 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. Você foi criado para um propósito específico. E aqui nós temos os textos no arquivo para você ler aí e se encontrar. A renovação da mente, parar de se comparar. Substitua os pensamentos de inferioridades por verdades bíblicas sobre quem você é. O que a Bíblia diz que eu sou? A Bíblia diz que eu sou filha amada. A Bíblia diz que eu fui... o Salmo 139, que é o meu preferido. O Salmo 139 diz que nós somos criados de maneira maravilhosa. E tudo que Deus faz é perfeito. Então nós somos pessoas maravilhosas porque nós somos criados por um Deus perfeito, um Deus maravilhoso, um Deus grandioso. Gratidão pelo propósito, pelo processo. Minha querida, cada pessoa tem o seu tempo de crescimento e sua missão única. Nós devemos focar no que Deus está fazendo em nossa vida, não na vida dos outros. Muitas vezes você desperdiça o seu tempo se comparando com outras pessoas, cuidando do que está acontecendo na vida alheia e você esquece de viver os seus propósitos. Deus tem coisas únicas para você, Deus tem coisas especiais para realizar em você e através de você, e você fica perdendo tempo se comparando, tentando copiar o que está acontecendo na vida da outra pessoa. Você é única, você tem um propósito específico. Ame o processo. Talvez você ainda não esteja no lugar onde você gostaria de estar, mas Deus está te levando, te conduzindo para lá. Então você precisa se deixar ser moldada, se deixar ser levada para esse lugar. Então respeite o seu processo, ame o seu processo, ame aquilo que Deus está fazendo na sua vida. E você vai ver o quão maravilhoso é você estar no melhor lugar do mundo. É o centro da vontade de Deus. E nesse lugar, olha, veja bem, eu tinha, esse problema com comparação e eu não me aceitava do jeito que eu era. Até o dia que Deus me fez ver quem eu era nele. E hoje eu digo com toda certeza, com toda convicção, eu não quero ser mais ninguém a não ser eu mesma. Eu quero ser quem eu sou, porque hoje eu sei quem eu sou em Deus. Hoje eu sei o que Ele me fez para ser. Hoje eu vivo o propósito que Ele criou para mim. Porque a partir do momento que eu parei de me comparar, que eu comecei a olhar para mim mesma, eu me descobri em Deus e isso é maravilhoso. Vocês não têm noção do que é você se amar, amar ser quem você é, amar o seu processo, amar o seu propósito. A construção da autoconfiança, parar de se menosprezar e reconhecer as suas qualidades. Ah, mas eu não sei falar como fulano. Ah, eu não sei cantar como fulano. Eu não sei fazer isso. E daí? Deus te deu habilidades específicas. Deus te deu coisas especiais aí dentro de você. Tem muitas coisas que talvez você ainda nem descobriu. Precisam ser afloradas. Pare de se comparar e olhe as suas qualidades. Desenvolva as habilidades sem se comparar com os outros. E redefinição do sucesso. O verdadeiro sucesso não está na comparação, mas no cumprimento do propósito de Deus na sua vida. Jesus nos ensina que ser grande é servir e não competir, entendeu? Jesus nos ensina que ser grande é servir e não competir. Então, amadas, sirva,
Faça o melhor para o reino de Deus, aquilo que você sabe. Sabe, muitas vezes a gente se desgasta tentando fazer aquilo que não é para nós e a gente cansa e nós carregamos uma sobrecarga que não é nossa. Você precisa carregar aquilo que é o peso que é segundo a sua capacidade. Você não precisa ser como os outros, apenas como Deus te fez. A comparação pode nos desviar do nosso verdadeiro chamado. O sentimento de inferioridade é uma mentira do inimigo para nos impedir de viver plenamente. E quando aceitamos a nossa identidade em Cristo, nós encontramos contentamento e propósito. Minha querida, você tem tantas qualidades, você tem tantas habilidades que Deus colocou aí em você. É para ser usado no propósito que Ele tem. Então hoje nosso plano de ação é esse, você vai aí se descobrir, se autodescobrir. Você vai pegar um papel, uma caneta e você vai começar a escrever as qualidades, as habilidades, aquilo que você tem de bom, aquilo que você ama ter. Ah, pastora, eu gosto muito de falar e eu sei falar bem. Coloca aí no papel, né? Ah, eu sei cozinhar muito bem. Olha só, que maravilha, né? Eu lembro de uma pessoa muito querida, uma pastora amiga minha, e ela falou assim pra mim: ah, pastora, mas eu não sei ministrar como você, eu não sei falar, trabalhar com as mulheres como você. E eu falei pra ela: eu não sei cozinhar pra um monte de gente quando tem um evento da igreja assim como você. Cada um tem uma habilidade diferente e glória a Deus por isso. Cada um é usada da maneira específica que Deus colocou. Então, qual que é a sua habilidade? Qual é a sua facilidade? Vai escrever aí no papel e deixa o Senhor, deixa o Espírito Santo ir trazendo aí à sua mente as coisas boas que você sabe fazer e Ele vai te usar aí nesse lugar. Amém? Vamos orar? Pai, neste momento eu te dou graças, Senhor, porque eu sei que cada uma das suas filhas que estão aqui, Senhor querido, assistindo essa aula, elas têm, Senhor, tantas habilidades, elas têm coisas incríveis dentro delas, Senhor, que elas precisam descobrir. E eu quero que o Senhor ajude nesse processo. Espírito Santo, abre a mente das tuas filhas, Senhor. Vai trazendo a mente, vai trazendo para fora aquilo que elas precisam colocar nesse papel, para que elas possam se enxergar, para que elas possam se ver, ó Pai, através dos teus olhos. Ah, Senhor, nos ensina a nos ver através dos seus olhos e nós veremos coisas incríveis a nosso respeito. E nós vamos entender que não precisamos nos comparar com ninguém, porque nós somos únicas para Ti. Nós temos habilidades maravilhosas que o Senhor nos entregou e nós não podemos, Senhor, desejar ser como outra pessoa, porque o Senhor nos fez do jeitinho que nós precisamos ser. Eu abençoo a vida das tuas filhas com essa palavra, em nome de Jesus. Amém? Seja edificada, minha querida, e receba essa palavra em nome de Jesus. Você é especial, você é única e pare de se comparar.